Olá pessoal, hoje é dia 2 de julho de 2022. Nós estamos há 3 meses antes das eleições, que neste ano acontecem no primeiro turno, no dia 2 de outubro e no segundo, onde houver, no dia 30 de outubro. Então eu acho que é uma daquelas datas importantes em que nós precisamos ponderar sobre algumas questões eleitorais. Olha só. A Lei 9.504 de 97 apregou, a partir do seu artigo 73, algumas vedações no ano eleitoral. E especificamente, quanto ao período de 3 meses antes das eleições, aponta que é vedado o seguinte, olha só, acompanha comigo. Primeiro, não pode haver transferência de recursos da União aos estados, salvo se forem recursos aí destinados a atender alguma situação de emergência e de calamidade pública. Segundo, não podem ser veiculadas as chamadas publicidades institucionais dos atos, programas, obras, serviços e também campanhas dos órgãos públicos federais ou estaduais, salvo se for algum caso de grave e urgente necessidade pública e desde que autorizado previamente pela Justiça Eleitoral. É isso aí. Significa dizer que o governo federal ou estadual não podem, por exemplo, fazer aquela propaganda do programa que esse governo instituiu, dos projetos que ele levou a cabo, das obras que ele inaugurou, nada disso. Terceira vedação, são proibidos os pronunciamentos em cadeia de rádio e televisão que estão fora do horário eleitoral gratuito na televisão. Salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, se tratar de uma matéria urgente, relevante, com características da função do governo, ou seja, pronunciamento em cadeia de rádio e TV a menos de 3 meses das eleições, só se o agente público pedir antes à Justiça Eleitoral e essa entender que é um caso especial, como por exemplo numa situação em que houve uma enchente num determinado estado da federação e o governo daquele estado quer usar de cadeia de rádio e televisão para informar aos cidadãos e cidadãs onde eles devem procurar abrigo, comida, locais para dormir, etc. Quarta vedação. Quando da realização de inaugurações, nesse período, é vedada a contratação de shows artísticos que sejam pagos com recursos públicos. Ou seja, a partir de 3 meses antes das eleições, acaba aquela farra de contratar sertanejo ou qualquer artista para inaugurar a obra. Quinta vedação. É proibido, nesse período de 3 meses antes das eleições, a qualquer candidato comparecer a inaugurações de obras públicas. Atente para o fato de que não pode nem comparecer, hein? Nenhum candidato. Não é só aquele que está na gestão que é responsável pela obra. Não pode nenhum candidato comparecer a essa inauguração. Olha só, o desrespeito a essas proibições pode levar até mesmo à cassação do mandato e também à inelegibilidade por 8 anos. É isso aí, pessoal, as eleições estão chegando, a coisa vai afunilando, né? Uma grande arma que você tem é a informação. Busque o máximo de informações sobre todo o processo eleitoral e também sobre o seu candidato. E vote consciente. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.